Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, para mais um conteúdo aqui do nosso canal, Notícias do Fogão. Vamos para mais um programa que só falou de Botafogo. Nem pude trazer o programa inteiro aqui, se fosse o programa inteiro, o nego ia me criticar, encher o saco, ia me xingar porque tá muito grande o vídeo e eu não consigo ver isso tudo. Então eu trouxe um pedaço grande, mas não todo o programa, porque só se fala de Botafogo e Atlético Mineiro, final da Libertadores. Mas só se fala de Botafogo já tem mais muito tempo já. Bem mais dias, porque os grandes momentos do futebol brasileiro atualmente, quem vive como protagonista é o Botafogo. Então, vamos aqui, tá na área, né? Tem ali participação do Caio Ribeiro, tem o pessoal lá nas ruas. Então, vamos aqui avaliar e ver como é que foi essa cobertura. E temos muito mais vídeos hoje, amanhã. Só paramos próximo do jogo, porque eu sou filho de Deus. Também vou querer ver o jogo. Vou para um evento para curtir, para ali comemorar, se for o caso. Então pode ser que eu dê uma sumida. Se eu sumir, não morri. Só estou comemorando o possível título. Se não, né, não curto o Botafogo, né? Como é que faz? Eu tenho canal no curto Botafogo? Tem que curtir o Botafogo. Ó, logo mais, hoje à noite, logo mais, farei a live. Ainda não vou definir o horário, mas vai ser agora. Já estamos de noite. Qualquer momento a live pode começar. E eu vou aqui falar do Botafogo, recapitular algumas notícias, falar de possíveis escalações e desfalques, etc. Fazer um apanhado sobre o jogo e fazer o sorteio do par de ingressos para a Newton Fan Fest. Um ingresso de pista, 2 de pista, né? Um de criança e um de adulto. Para você que é pai, quer levar seu filho para esse momento histórico, ter como curtir aí um oferecimento de um amigo aqui do canal que disponibilizou os ingressos. E eu tô aqui sorteando pra gente presentear algum botafoguense felizardo para curtir esse momento com a família dele ou o filho dele, que seja num templo sagrado do Botafogo, que é o Newton Santos, onde seremos campeões brasileiros em alguns dias. Então vamos começar aqui, ó. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber o aviso da live do sorteio quando ela começar. E temos aqui o plano de membros, aqui, vários planos de membros, 4 planos, valores de R$3, R$5, vários valores, cabem em todos os bolsos e você pode aqui ajudar o canal com uma quantia simbólica, mas muito importante, para a gente manter esse trabalho e essa estrutura que a gente tem aqui para fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Então, dito isso, bora pro vídeo. Muito boa noite pra você, entrando no ar, Tá Na Área dessa quinta-feira. E hoje a gente já começa o esquenta. Só se fala em decisão da Libertadores. No sábado, em Buenos Aires, Atlético Mineiro e Botafogo decidem a grande final da competição sul-americana. Quem será que leva o título de 2024? Que o do ano passado, até sábado, o atual campeão será o Fluminense. A partir de sábado, teremos um novo campeão sul-americano. E hoje a gente já começa aqui no Tá Na Área, com informações direto de Buenos Aires, hotel, concentração, deslocamento do jogador. A gente está de olho em tudo que está acontecendo na preparação de Atlético Mineiro e Botafogo para essa grande decisão de sábado. Lembrando, transmissão às 5 horas da tarde, mas o aquecimento aqui no Sport TV, lá na TV Globo, mas o aquecimento no Sport TV começa às 3 da tarde. E até lá, Bené, a gente só fala de final de Libertadores. Tudo bem, amigo? Boa noite. Tudo bem, boa noite. É isso, sem dúvida. Falta pouco, tá chegando a hora, 2 dias para essa grande final, cobertura completa aqui no Sport TV. No dia da decisão tem o Seleção Sport TV também, diretamente de Buenos Aires. Hoje já no Tá Na Área a gente vai sentir o clima por lá, o hotel do Atlético Mineiro, o hotel do Botafogo, as ruas de Buenos Aires, para receber essa grande final, mantendo a hegemonia do futebol brasileiro. Sempre bom lembrar, né? Vamos para o 5º título consecutivo do futebol, o 6º título consecutivo do futebol brasileiro. A gente vai saber no sábado se é Atlético Mineiro ou Botafogo. Aqui no Tá Na Área hoje, Rodrigo Coutinho, Martim Fernandes. Coutinho, bem-vindo, boa noite para você. Empolgação para mais uma final entre brasileiros, né? Virando quase uma rotina na Libertadores. Tudo bem, cara? Pois é, tudo bem, Bené? Um abraço para você, Camila, Martim, galera de casa. É assim, um reflexo daquilo que é o momento do futebol sul-americano. É claro que o futebol não é só grana, não é só dinheiro, mas manda em muita coisa, né? Você consegue contratar jogadores melhores, você consegue ter estruturas cada vez mais profissionais para os jogadores, né? Onde eles possam se recuperar rapidamente dentro desse calendário louco que a gente tem. E acho que o reflexo é esse. E uma expectativa altíssima, né? A gente tem uma final que há muito tempo a gente não via com uma disparidade tão grande entre duas equipes. A gente já teve, óbvio, recente, favoritismo, a gente já teve equipes chegando em momentos melhores do que a outra, mas não com tanta disparidade. Quer dizer que o Botafogo já é o campeão? Não. Mas o Atlético vai ter que corrigir muitos erros aí nesses dias até sábado para vencer essa Libertadores.
Ao mesmo tempo, né, Martim, a gente tem, de fato, uma disparidade técnica grande pelas últimas apresentações, principalmente dos dois clubes, mas a gente tem dos dois lados muita qualidade técnica individual, né? Quando a gente olha para os nomes que compõem o elenco de Atlético Mineiro e Botafogo, nos dá a sensação de que a gente pode ter uma grande partida capaz de ser decidida por muitos personagens, né? Tem isso também que envolve uma decisão como essa entre Botafogo e Atlético Mineiro. Tudo bem, amigo? Boa noite. Boa noite, Camila, Bené, Rodrigo, boa noite a todos. Muita qualidade técnica, muita gente boa dos dois lados. E se você for olhar só para a campanha da Libertadores, o Galo chegou com muito mais tranquilidade do que o Botafogo. Nas oitavas de final, nas quartas, na semifinal. Você acha que foi tranquilo contra o São Paulo, contra o Cerro Porteño? Não, o Galo? É? Eu acho que só não foi tranquilo contra o São Lourenço. O Galo conseguiu uma boa vantagem contra o River no primeiro jogo. Não, eu acho que contra o River sim, mas as duas anteriores... Contra o Fluminense... Contra o São Lourenço vai. Contra o Fluminense foi tranquilo. Contra o Fluminense sim, mas contra o São Lourenço foi uma remontada, né, de qualquer forma. O São Lourenço jogou mal a beça em casa. Os dois jogos. Mas contra o São Paulo também teve aquele golzinho lá que salvou no Paulo foi a Copa do Brasil. Tô confundindo as competições, verdade. Foi o Fluminense, foi River, Fluminense antes o São Lourenço. E também contra o Fluminense foi um jogo ruim aqui no Rio de Janeiro, mas em casa o Galo amassou o Fluminense. Então, assim, eu acho que quando chega nesses jogos, assim, em que muita coisa é decidida num jogo só, esses históricos acabam sendo diluídos, assim, né? É um jogo muito sujeito ao acaso ali, alguma coisa que aconteça nos minutos iniciais, um gol, uma expulsão, um cartão, enfim. Claro, eu concordo totalmente com o Rodrigo sobre a diferença do momento, né, de um e de outro, assim. Eu acho que se fosse um duelo em 2 jogos, a gente já estaria tratando o Botafogo como muito favorito, né? Acho que o esse fato é o de ser um ponto jogo também, só né? torna tudo mais aberto. A gente debate muito a questão do jogo único, né? De comparar a América do Sul com a Europa, não é a mesma coisa. Eu gosto. A questão do deslocamento é ruim muitas vezes. Muitas vezes, principalmente na Copa Sul-Americana, a gente vê estádios vazios, né? Isso tem um lado ruim. Mas o lado bom é esse também, né? Como equilibra as coisas, como deixa mais emocionante e mais imprevisível um jogo desse tamanho, né? Então a gente consegue ponderar os dois lados da moeda. Eu gosto do jogo único como esportivamente ali, decidir tudo num jogo só. Isso eu acho fantástico, assim. Eu gosto também. Agora, a parte de logística é muito problemática, muito difícil e talvez não seja a melhor solução para a América do Sul. Eu já vou um pouquinho... Eu encontrei as primeiras pessoas que gostaram da decisão de... Mas lembrando, lá esportivamente eu acho fantástico. Assim, eu entendo os argumentos de vocês. Realmente é muito chamativo você ter um jogo só, num dia diferente de ser num dia à noite ali, né? É um final de semana, num horário bom para todo mundo ver o jogo. A questão comercial também é muito mais fácil de você vender esse jogo. Mas eu acho que isso vai muito pro lado contrário do que é a tradição do futebol sul-americano. Né? E a questão da malha aérea do continente, né? A questão social do continente. Esse é o grande problema. Você imagina um torcedor, mas, o ingresso seria caro se fosse um jogo no Newton Santos? É claro que seria. Mas o cara não ia ter que desembolsar 10 mil reais para ir para a Argentina ver um jogo desse. No mínimo. Para citar um pacote. A final da Libertadores virou quase uma aventura tão cara quanto ir para o Mundial. Por que não fazem, por exemplo, 2 jogos em finais de semana e de volta? Poderia ser. Eu, sinceramente, se eu tivesse que votar, eu votaria contra. Eu não votaria a favor, não. Tem uma diferença geográfica, econômica, tem muita coisa que diferencia a América do Sul de, por exemplo, copiar um modelo europeu que funciona de uma estrutura totalmente diferente, né? Sem dúvida. Vamos começar então com o clima lá de Buenos Aires, da Argentina, como um todo para essa grande final de sábado. Falar com o Richard Souza, que está acompanhando o hotel do Botafogo, falar um pouco do lado do alvinegro carioca. Richard, boa noite, bem-vindo ao Tá Na Área. O Botafogo que provavelmente vai ter que lidar com desfalque no sistema defensivo, né, cara? Tudo bem? Fala, Bené, tudo bem? Camila, Coutinho, Martim, todo mundo que tá ligado com a gente nesse Tá Na Área, que já é especial, né? Esquentando essa grande final da Libertadores. Pois é, viu, Bené? E quem nos trouxe essa informação hoje mais cedo numa entrevista foi o técnico Arthur Jorge, que comentou sobre a situação do zagueiro Bastos. Disse que é uma situação que preocupa. O Bastos teve uma lesão na coxa esquerda, uma lesão considerada média, mas talvez não haja tempo de recuperação. Hoje foi a primeira atividade do Botafogo aqui na Argentina.
aquele ônibus está aqui atrás de mim, ó, levou parte do grupo de jogadores para um centro de treinamento que fica mais ou menos uns 5 minutinhos de onde nós estamos. E nós não estamos em Buenos Aires, tá? Nós estamos em Pilar, na Grande Buenos Aires, a mais ou menos 50 quilômetros do centro da capital argentina. Nessa atividade, o Bastos não participou, ficou no hotel fazendo tratamento e, além dele, todos os jogadores que começaram a partida contra o Palmeiras na terça-feira passada, além do Adrielson, que jogou praticamente a partida inteira, eles também ficaram aqui no hotel, na concentração do time. Lá no centro de treinamento, a gente acompanhou os 15 minutos iniciais da atividade, a rapaziada trabalhando na academia, depois um bate-bola no campo. Essa atividade, ao todo, ela durou em torno de 1h30, mais ou menos 5h30 da tarde, a delegação completa já estava de volta aqui ao hotel. E o Arthur Jorge, né, nesse papo que tivemos com ele, falou que realmente o Bastos seria uma enorme perda, especialmente para esse jogo decisivo. Disse que o Botafogo não descarta tê-lo em campo, mas reconheceu que é difícil. E, em contrapartida, afirmou que o Adrielson, como demonstrou em outros momentos de convocação do Bastos para a seleção de Angola, como foi na terça-feira, que o Adrielson deu conta do recado, que ele confia muito nos outros jogadores que tem à disposição. Mas, inegavelmente, seria um grande desfalque para o Botafogo, né? O Bastos, inclusive, na última convocação, na última data FIFA, fez força para se liberar da seleção de Angola, já que a situação lá de classificação nas eliminatórias da Liga das Nações, das seleções africanas, das nações africanas, já estava resolvida. Ele conseguiu voltar para jogar pelo Botafogo. Mas hoje diríamos que a participação do Bastos é muito improvável nessa final contra o Atlético Mineiro. Movimentação de torcedores aqui, pessoal, pequena, porque realmente é muito longe, muito trânsito, tá? Já o furdunço tá rolando lá na capital. A gente chegou aqui na terça-feira à tarde e já com muitos torcedores do Botafogo presentes numa festa danada. Hoje nossa equipe rodou Buenos Aires, os principais pontos turísticos, para fazer as nossas participações, e é botafoguense para tudo quanto é lado. No visual, eu arriscaria dizer que é maioria, viu? Maioria botafoguense, pelo menos por enquanto. Estamos aí a 2 dias da disputa da final. Sobre o time do Botafogo, tirando essa questão do Bastos, o Arthur Jorge não tem problema. Seria uma troca simples do Adrielson no lugar do Bastos. Todos os outros titulares estão disponíveis para o técnico português, que é o terceiro português a chegar numa final de Libertadores e, se conquistar o título, pode se igualar, né, a Jorge Jesus, que ganhou em 2019, e Abel Ferreira com Palmeiras 2020 e 2021. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo, pessoal. Deixa já te perguntar sobre, então, essa questão da preparação do time, né? Hoje, a informação de que os titulares, né, foram poupados, não participaram da atividade. Hoje foi tudo fechado, né? Tem alguma expectativa? Como é que tá a conversa aí do elenco, da delegação, Avenida? Porque, como você disse, né, são muitos botafoguenses que foram a Buenos Aires, não estão aí em Pilar, né, que é um pouco mais distante, como você explicou. Mas há alguma expectativa de ter um treinamento aberto, de receber esses torcedores aí no hotel em algum momento até o jogo de sábado? Ter alguma forma de aproximação do torcedor que foi a Buenos Aires com essa delegação do Botafogo aí concentrada para esse jogo? Olha, Camila, até o momento, não. E eu acho pouco provável que isso aconteça. Talvez amanhã, porque amanhã vai ser o seguinte, a programação do Botafogo. Hoje nós tivemos 15 minutinhos de acesso ao treino, mas só jornalistas. Amanhã o treino será pela manhã também aqui no mesmo CT em Pilar. Às 10 horas da manhã, ainda não há informação se nós, imprensa, teremos acesso a esse trabalho do Arthur Jorge, aí sim, com todo o grupo disponível em campo. Tá? Esse é o cenário. E no início da tarde, os jogadores do Botafogo, e a informação da Conmebol é de que todo o grupo tem que ir ao Monumental de Nunes para fazer o reconhecimento.
não precisa treinar, bater bola lá. Aquele passeio, né, que os jogadores costumam fazer no gramado. Segundo a Conmebol, é obrigatório que toda a delegação esteja no Monumental de Nunes amanhã. Isso vai acontecer às 1h15 da tarde e 1h45 o Arthur Jorge. E mais um jogador que ainda não foi informado vai participar da entrevista coletiva, aquela entrevista coletiva especial pré-jogo, né, na véspera da partida. Talvez nessa visita do time ao Monumental de Nunes, por estar mais próximo, aí sim, de onde está a torcida do Botafogo, talvez seja possível pelo menos cercar alguma área, estar mais próxima do estádio para poder chegar um pouquinho mais perto dos jogadores. Hoje, muitos torcedores do Botafogo foram ao Monumental de Nunes, fizeram festa por lá, cantaram, fazer aquela visitinha, né? De repente, teve sal grosso no Newton Santos, né? Não sei se jogaram sal grosso no Monumental, para já sentir o clima ali do estádio do River Plate e torcer, né? Para que, pelo menos por um dia, aquela casa do River Plate tão famosa seja a casa dos botafoguenses, talvez com uma conquista. Richard, é legal demais acompanhar essa invasão brasileira na capital argentina, né, para esse jogo, que a gente falava muito, o River vai chegar, né, do lado da chave até do Atlético Mineiro. O River enfrentou um caminho até mais acessível, digamos assim, até a semifinal. A expectativa era de que o time fosse jogar em casa, no estádio reformado. Nossa, só não, da Conmebol também. Era a teoria da conspiração favorita de todo mundo. Exato, o River já era um finalista. A Conmebol não vai deixar, não vai permitir mais uma final brasileira. É isso que assim, mas esperou até as semifinais para definir o local da final, né? Quando se definiu, quando terminaram as quartas de final, a Conmebol anunciou o estádio, né? Antes da River Plate ali, mas é bom lembrar o seguinte, Mineiro fez o serviço. É bom lembrar o seguinte, até pra abafar esse tipo de teoria, porque é o seguinte, o primeiro gol do Atlético contra o River em Belo Horizonte é uma jogada que é duvidosa. Poderia ser marcada a falta do Hulk tranquilamente. Não, mas pro meu futebol, aquilo não é falta, mas eu sei que o futebol de muita gente é falta, né? E não foi marcado nada no lance, então assim, se houvesse realmente alguma predileção, né, alguma predisposição a ajudar o River Plate, aquilo ali caiu por terra. E no jogo da volta também. Mas teoria da conspiração à parte em relação a favorecer o River Plate, a Conmebol decidir o local da final durante a competição é um absurdo. Mas aí não é pra favorecer. Isso já tinha acontecido ano passado. O Maracanã foi definido antes de começar a Libertadores. Na Sul-Americana. Mas aí é uma questão... o local final da competição em andamento, eu não consigo achar aceitável em qualquer... É mais o estádio do que a cidade, né? Acho que é mais pela ocupação do estádio. Porque o medo, o receio da Conmebol era que houvesse uma foto, uma imagem, como aconteceu no Estádio Centenário, em Montevidéu, com Bragantino e Atlético Paranaense. Que tinha menos de 10 mil pessoas no Centenário, que é um estádio enorme, de 2021, 60 e tantas... né? Exato. Quase 70 mil pessoas, e tem uma foto assim do estádio vazio. Sim. A Conmebol não queria isso, tanto que no ano passado mudou... Tem uma solução, não faz final única. Mudou Fortaleza e a LDU tirou do Centenário, levou pro estádio de Maldonado, que é acanhadinho ali, 20 mil lugares. E aí sim, ficou uma imagem bonita e tal. É isso, a Conmebol na semifinal e quartas de final de Libertadores Sul-Americana exige que o estádio tenha pelo menos 30 mil em quartas de final e 40 mil, acho, semifinal. Aí leva a final para um estádio de 20 mil. Mudou tudo, né? Mas, Richard, a expectativa é de ver o Monumental de Nunes todo, né? Aproveitando que os dois times têm as mesmas cores, inclusive, todo de preto e branco, né? Repleto de brasileiros. Acho que a gente pode ter uma expectativa muito boa em cima disso. E falando, claro, do lado do Botafogo, o torcedor sabe o tamanho desse jogo, até o peso histórico. É a primeira final, a possibilidade do primeiro título de Libertadores na história do time carioca. É sim, viu, Bené? Essa expectativa, o que a gente tem de apuração até o momento com a Conmebol é o seguinte, de 51 mil ingressos em vendas diretas, tá? Vendas diretas feitas para os torcedores, e aí de Galo e de Botafogo. E há uma informação ainda de que esse número chegaria a 60 mil por conta da distribuição de ingressos da Conmebol para seus parceiros, seus patrocinadores. Então, nesse momento, a informação que a gente conseguiu apurar é que o público deve chegar a esse número, tá? Mas tem muita gente vindo para cá ainda. Por exemplo, hoje o Aeroporto Internacional do Rio informou que a operação de mais 66 voos extras para Buenos Aires, contando de ontem até o dia 3 de dezembro.
e que essas operações devem gerar um fluxo de até 8 mil passageiros. Portanto, ainda tem muita gente vindo para cá para acompanhar essa decisão. Tem sempre aqueles que deixam ali para a última hora, né? Estão sofrendo há tempo já com essa definição, vou, não vou, vou, não vou. Conheço vários assim e muita gente está vindo para cá. Deixa eu falar um pouquinho, vocês falaram, né, do torcedor do River Plate. Curioso é que está rolando uma dorzinha de cotovelo por aqui. O Diário Olé até publicou, né, uma reportagem dizendo que os torcedores do River estavam revoltados nas redes sociais porque o estádio está sob gestão da Conmebol desde quarta-feira passada, né? O combinado é sempre ceder o estádio 10 dias antes. Então, o estádio já está com toda a identidade visual da Conmebol, da finalíssima. E isso inclui ali a cobertura do escudo do River em alguns setores, de frases do River Plate. Então a torcida ficou um pouquinho na bronca. Mas isso aconteceria mesmo se o River estivesse na final, só para a gente deixar claro. Conmebol divulgou também hoje, gente, a notícia dos craques que levarão a taça da Libertadores ali para o centro de campo, aquele protocolo de entrada, né, dos times. Do lado do Botafogo, o Furacão da Copa de 70, Jairzinho. Do lado do Atlético Mineiro havia uma dúvida ali se seria Reinaldo, se seria Dadá Maravilha, mas o eleito foi Diego Tardelli, campeão da Libertadores com o Galo em 2013. Havia também expectativa se talvez fosse o Vitor, né, ex-goleiro, também campeão em 2013, que hoje é dirigente do Atlético, mas está confirmado Jairzinho do lado do Botafogo, Tardelli do lado do Galo. Valeu, Richard. Obrigada, então, pelas informações com a gente aí, direto de Buenos Aires, mas da região metropolitana, né? De Pilar, onde está concentrado o time do Botafogo, a delegação alvinegra para essa final de sábado. Até a próxima com a gente ao longo da programação no Sport TV com informações do Botafogo. A gente continua, né? Falando de Buenos Aires, falando dessa preparação, dessa final. Nosso esquenta já começa cedo para a decisão de sábado da Libertadores. Vamos para Buenos Aires, então, porque temos a nossa equipe mobilizada, né? Alguns programas estamos tendo diretamente ao vivo de Buenos Aires e Jéssica Sescon e Caio Ribeiro estão lá na Argentina para trazer informações com a gente, participar também aqui da nossa resenha no Tá Na Área, com informações aí da cidade, acompanhando toda essa preparação para a decisão. Bem-vindos aqui ao Tá Na Área, amigos. Jéssica, o que vocês acompanharam de mobilização? Já vi nas redes sociais você chegando aí, viu a mobilização de alvinegros no aeroporto, né? Mas como é que tá a vida dos brasileiros que foram para Buenos Aires? O que vocês já puderam acompanhar nessas primeiras horas desse primeiro dia, minha amiga? Boa noite. Boa tarde, boa noite, Camila. Uma boa noite pra você, Bené, Coutinho, Martim. Tô aqui com o Caio. A gente tem acompanhado bastante aqui, tá? Olha onde a gente tá, em frente ao Monumental de Núñez, palco dessa grande final. O Monumental de Núñez já tá todo ali envelopado com o tema da glória eterna. Mas Buenos Aires é alvinegra, aonde a gente passa. E hoje eu, andei bastante pela cidade. Aonde a gente passa tem brasileiro, tem botafoguense, tem torcedor do Galo, todo mundo fazendo festa. O clima já é de jogo, é como se o jogo fosse hoje. Se provocam numa boa, né, com os cânticos. Tá muito legal, tá muito animado por aqui. Tudo indica que vai ser uma grande final. E nesse sábado, apenas um alvinegro vai pintar a América. A gente sabe que a América vai ser alvinegra, mas só uma torcida vai sair daqui comemorando bastante, né, Caio? Mas tem tudo para ser um baita jogo. Tem tudo para ser um jogaço. Um abraço a todos os amigos aí do estúdio. Na verdade, essa viagem é uma delícia, né? Você poder entrar no clima da decisão, você acompanhar a expectativa dos torcedores pelas ruas. Começa antes de chegar em Buenos Aires, no avião, né? É isso. Porque antes do avião decolar, uma parte da torcida já começa com aquele grito de sotaque mineiro, que é uma delícia. Galo! E a outra metade do avião já começa. Vamos ganhar fogo! E eu aí me tenho aquela memória afetiva da minha época de jogador, é muito gostoso. E acho que a Jéssica foi muito feliz quando ela fala não só que as ruas estão tomadas por brasileiros, preto e brancos, que são as cores das duas equipes, mas de uma maneira respeitosa e saudável. Pelo menos eu hoje saí para passear, para almoçar fora, encontrei torcedores em restaurante, andando e circulando pela cidade, mas não vi nenhuma briga, nenhum tipo de ofensa. Existe aquela tiração de sarro, aquela brincadeira, mas sempre com bom humor, com muito respeito, independente da cor que eles estejam defendendo. Foi realmente muito legal. Hoje eu cheguei a passear em torno da La Bombonera
e estava repleta de torcedores. E essa provocação acontecia na rua. A rua chegou a ficar, em alguns momentos, fechada por torcida do Botafogo, mas também tinha muito torcedor do Galo. E essa provocação foi muito interessante, assim, foi muito legal de ver, porque a provocação foi numa boa. Eu acho que dentro de campo, cara, a gente pode imaginar, né, um jogo bastante disputado. Eu acho que o Botafogo chega muito forte depois do jogo contra o Palmeiras, onde conseguiu superar com muita força, né, num placar que realmente mostra a força desse Botafogo do que foi ao longo do ano. Acho que esse placar retratou muito bem tudo que esse Botafogo pode fazer. Mas a gente viu um Galo que passou por uma oscilação, né, Caio? E começou a melhorar depois, né? Começou a competir um pouco mais. Agora, eu já não sei mais, essa é a minha suspeita, assim, qual vai ser a postura desse Galo para enfrentar o Botafogo? Porque o Botafogo tem tido dificuldade para jogar contra equipes que jogam em bloco baixo. O Galo sempre teve como característica um jogo bastante agressivo, de marcação alta. Só que ao mesmo tempo, o Botafogo gosta de quem vem para cima. Eu não sei se o Milito não está pensando aí numa outra estratégia, será? Eu acredito que ele vai se proteger primeiro para depois tentar ganhar o jogo. E acho absolutamente inteligente da parte dele que seja assim. Primeiro pelo momento técnico, e vocês falavam sobre isso aí no estúdio, que o Galo atravessa. São mais de 10 jogos sem vitórias, não vem jogando bem. E talvez o grande desafio da equipe mineira seja tirar o chip do brasileiro e colocar o chip de Libertadores, porque ela é quase perfeita, ela é irretocável. A hora que você atropela o River e segura o River depois fora de casa aqui, quando você passa por todos os adversários com muita força, né? Seja na parte física, seja na proposta de jogo e jogando em casa, encurralando os adversários. Agora, você tem que olhar para o Botafogo e entender o momento do adversário. Qual é o momento do Botafogo? Era de instabilidade. Eram de 4 tropeços em Campeonato Brasileiro, sendo um contra o próprio Galo com um jogador a mais e 3 jogando em casa contra adversários que estão numa situação de tabela bem diferente da do Botafogo, com uma proposta de jogo muito parecida. Se fechar, se defender com linha de 5, mais uma linha de 4, deixar só um homem lá na frente. Quando eu participei do Globo Esporte, participei de alguns programas do Allianz Parque nas vésperas e até no dia do jogo contra o Palmeiras, e a gente falava exatamente isso. O Palmeiras, por mais que ele proteja a sua grande área, que ele queira se defender um pouco mais, ele vai para trocação em algum momento. Porque a atmosfera vai fazer com que o Palmeiras saia um pouco mais para o jogo. E na hora que você sai para o jogo, esse Botafogo é letal. Ele tem Luiz Henrique pela direita, ele tem Savarino e Almada, ele tem Igor Jesus lá na frente, ele tem uma dupla de volantes que tem feito a diferença. É impressionante o que vem jogando tanto o Gregory como o Marlon. Então eu acredito que a proposta do Milito seja assim se defender, seja assim dar a bola para o adversário e esperar uma ou duas oportunidades. Porque tem uma dupla de atacantes que é absolutamente decisivo. E se o Hulk tiver a oportunidade, ou o Paulinho, de concluírem a gol e decidirem os jogos, o jogo, principalmente essa final, eles são decisivos. Então eu acredito que ele mude sim um pouquinho da estratégia dele, respeite um pouco mais o Botafogo e venha mais retraído. Eu tô nessa com o Caio, sabe, gente? Porque o Galo teve seus melhores jogos ali contra o River, teve um jogo muito bom contra o Fluminense pela Libertadores também, em que encurralou o Fluminense no seu campo de defesa e fez aquela partida muito boa na Copa do Brasil contra o São Paulo. Também sendo bastante agressivo nessa característica, que é muito a característica desse Galo do Milito, né? Pressão alta, pressão na saída de bola. Agora, essa estratégia ela não deu certo na Copa do Brasil. A gente viu um Galo que, se alguma pecinha errava algum movimento, então o adversário conseguia sair dessa pressão alta e encontrava um vasto campo para explorar e para construir seu ataque. A gente sabe como o Botafogo é muito bom fazendo isso. O Botafogo, ele treina isso, é um time muito bem treinado. Tudo isso que o Caio estava falando, estava imaginando na minha cabeça, porque é um time que sabe muito bem como mexer suas peças. O Thiago Almada, né, aonde que cada jogador vai se posicionar. O Igor Jesus, que é um jogador que não está mais conseguindo ser o goleador que já foi em outro momento do ano, mas taticamente ele é muito importante, ele é fundamental. O papel que ele faz ali arrastando marcação e sabendo como seus companheiros vão se comportar. Então eu acho que isso deve estar passando na cabeça do Milito, como fazer esse Galo competir. E me parece que o jeito vai ser esse mesmo, um pouco mais comedido, para tentar explorar um erro que o Botafogo possa ter. Agora, a minha expectativa é de um jogaço, minha expectativa está muito alta mesmo, de um jogo de altíssimo nível, tático. A gente está falando de 2 treinadores que são muito inteligentes, né, Caio? Sabe qual é a dúvida que eu tenho em relação ao Galo? É muito mais do que a estratégia, a formatação de equipe. Se ele vai manter esse sistema com 3 zagueiros e o Lianco jogando um pouquinho mais pela direita, deixando o Scarpa para fazer esse corredor, ou se ele vem com 2 linhas de 4, o que eu faria,
o que eu acho que você descansa um pouco mais o Scarpa para ser decisivo lá na frente e deixa Hulk e Paulinho sem tanta obrigação de acompanhar o lateral pelo lado do campo, faz uma sombra ali na saída de bola em cima dos volantes, porque eles próximos um do outro e próximos da grande área, eles são muito decisivos, são dois jogadores muito acima do que a gente tem na média do futebol brasileiro. Então a minha dúvida é só se ele vem com o que ele vem utilizando na grande maioria dos jogos, que é essa formação num 3-5-2, 3-4-2-1, que pode ser até o Daverson lá na frente, ou se ele vem num 4-4-2, com o Sarabia pela direita, com o Scarpa ali pelo lado direito, numa segunda linha de meio de campo e deixando os dois atacantes um pouco mais soltos lá na frente. Olha, tem muita coisa envolvendo. É uma final de Libertadores que vai ser decidida em 90 minutos. Ou seja, cada vacilo é fatal, cada erro é fatal, cada oportunidade ela tem que ser aproveitada. Então a gente está falando de um grande jogo, minha expectativa está altíssima, só aumenta. E a gente vai vendo que, enquanto essa expectativa aumenta, a quantidade de torcedores brasileiros aqui em Buenos Aires também. Jéssica, Caio, boa noite para vocês, uma honra ter vocês aqui no Tá Na Área hoje. Quero aproveitar a presença do Caioba aqui, sempre uma honra. Tenho certeza que com o clima dessa final ele sente aquela saudade, aquela saudade dos tempos de jogador também, né, Caio? Acho que essa ansiedade boa por um jogo desse tamanho. Quero te fazer uma pergunta até em relação a isso. Pro Atlético, claro que o título é muito importante para os dois, isso é até óbvio dizer. Pro Atlético, o Atlético vai em busca do bicampeonato, conquistou a Libertadores em 2013, ressaltando, são elencos completamente diferentes, outros jogadores. Pro Botafogo é um título inédito na história do clube. Talvez seja o maior jogo da história do Botafogo, uma história gigantesca. Isso para os jogadores tem alguma diferença? Você enxerga alguma diferença nisso? Os jogadores entrarem em campo, olha, a gente está aqui para lutar pelo primeiro título da Libertadores da história de um grande clube do Brasil. Saudade de você, amigo. Podia estar aqui com a gente, Bené. A gente podia estar aqui com a equipe toda, entendeu? A gente ia comer uma carne à tarde, depois a gente fazia o programa, passeava dentro do estádio. Então, fica aqui a minha reclamação. Próxima vez queremos a equipe toda com a gente em Buenos Aires. Bené, eu vou te responder da seguinte maneira. Claro que passa. O jogador é um ser humano como qualquer outro. Ele tem os seus sonhos, ele tem as suas frustrações, ele tem esse frio na barriga quando você chega aqui em Buenos Aires e começa a viver esse clima de decisão. E aí eu vou te dizer primeiro um relato que eu acho que foi muito legal e que eu vi dentro do avião de um torcedor do Atlético Mineiro. Primeiro, esse respeito no aeroporto, grita daqui, grita dali e tal. E tinha um cara que ele sentou na 4C, como dizia Arnaldo César Coelho no Bem Amigos. O passageiro da 4C estava à minha frente. E na hora que o avião começou a ganhar velocidade na pista, ele começou a chorar, cara. E o amigo dele do lado começou a abraçar e ele chorava compulsivamente. Que mostra muito disso, que é o sentimento do torcedor e que passa sim para dentro de campo. O que a gente costuma dizer? Uma coisa é você chegar, outra coisa é você ganhar. Você fazer a campanha que o Botafogo vem fazendo, sendo sim, na minha opinião, e acredito que a Jéssica pense da mesma maneira, o melhor time do Brasil em atividade, o que joga o melhor futebol e que mesmo com alguns tropeços nessas últimas rodadas de Brasileiro antes do Palmeiras, foi linear. Sem dúvida. No jogo grande, no jogo pequeno, no jogo dentro e fora de casa, o Botafogo hoje tem uma identidade. O Botafogo a gente sabe como joga e ele não muda de acordo com o adversário. O adversário que tem que se adaptar à qualidade que tem a equipe carioca. Agora, tecnicamente, o Botafogo está um patamar acima do Galo. Pelo momento e pelo que demonstrou durante toda essa competição, durante toda a temporada, melhor dizendo. Agora, animicamente, você lidar com essa pressão de levantar taça não é fácil. Porque aí entra tudo isso que a gente está falando, a ansiedade, a responsabilidade. E aí, do outro lado, no lado da equipe mineira, você tem mais jogadores que ganharam muita coisa e que sabem lidar melhor com essa pressão. Você pega um Hulk, ele sabe o que fazer no jogo decisivo. Você pega um Paulinho, você pega um Alonso, você pega um Everson, a maioria desses caras, o Scarpa, tudo que ele ganhou com a camisa do Palmeiras, esses caras vão entrar aqui no Monumental de Nunes e vão jogar como se fosse mais um jogo, com a faca nos dentes, sabendo que é uma decisão, mas assim, eles não vão tremer, eles não vão pipocar, que é o que a gente costuma dizer no futebol. Os jogadores do Botafogo tem alguns de carreira muito bacana, mas poucos títulos. Então eu tenho sim o Botafogo num patamar um pouquinho acima do Galo nesse momento, mas acho que essa questão anímica, a resposta que você dá na final, num jogo decisivo, equilibra um pouquinho mais as coisas. Porque do outro lado você tem um Hulk, e se o Hulk pegar no meio da bola, como ele faz todos os jogos, ele decide campeonato.
A gente até há pouco falava sobre essa questão da qualidade técnica, né, individual dos dois lados, né, que a gente tem alguns personagens, alguns jogadores que podem ser protagonistas, que a gente pode apostar aqui, que poderiam ser protagonistas nessa decisão, fora os improváveis, né, que também acontecem em muitas decisões, mas enfim, tem... Daverson era um improvável em 2020. E hoje a gente já fala dele como esse personagem que pode ser um cara a decidir um título como esse. Então, naturalmente, a gente aponta um pouco para essas possibilidades. Agora, eu queria saber como é que vocês têm sentido aí, porque nos últimos dias, acho que na última semana, né, nessa deu uma baixada talvez na fervura, porque a gente teve um Botafogo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Mas desde aquela partida pelo Brasileirão, depois da provocação ali da reclamação do Hulk com o Arthur Jorge e tudo que envolveu aquela partida, começou a se criar uma certa rivalidade ali entre Hulk e Luiz Henrique. O Luiz Henrique já deu uma entrevista pedindo desculpas, de certa forma, como foi entendido, tentando baixar um pouquinho esse clima, mas queria saber se isso chegou, de certa forma, à torcida, assim, se há nessa rivalidade aí entre botafoguenses e torcedores do Galo, em atleticanos, se isso passa também no discurso do torcedor, assim, o Luiz Henrique vai ser o cara desse dia, vai ser o Hulk, se levou um pouco, talvez, dessa provocação para o clima da torcida para essa decisão. Assim, eu acho que tem um evento acontecendo que é muito interessante, que é o botafoguense criando novas rivalidades, porque o Botafogo está tão em alta há 2 anos que ele acaba competindo contra equipes o tempo inteiro valendo alguma coisa, né? Valendo algo muito sério. Então ele criou uma rivalidade com o torcedor do Palmeiras, porque a gente tem visto esse duelo acontecer diversas vezes entre Botafogo e Palmeiras desde o ano passado. A gente tem visto agora com o Galo, e eu acho que isso só engrandece cada vez mais o futebol, o espetáculo, a própria rivalidade entre os dois clubes. E o que eu vi aqui são torcedores se provocando numa boa, sempre numa boa, uma provocação sadia. O que eu escuto de botafoguenses aqui pela rua, até conversando com eles, rechaçando a ideia de que existe um desequilíbrio emocional na equipe e que isso ficou provado na vitória contra o Palmeiras. E eu acredito até que aquela vitória contra o Palmeiras na terça-feira realmente deu uma força emocional para o Botafogo, que se ele precisava deixar para trás ou mostrar para todo mundo que deixou, ele fez isso na terça-feira. Isso é bem importante. Eu achei isso fundamental. Fundamental que isso acontecesse antes dessa final. Porque eu acho que o Botafogo vai chegar um pouco mais leve. Essa pressão externa estava começando a ficar demais, né? E agora, se essa provocação está entre os torcedores, eu imagino que sim, né? Porque é algo que vem acontecendo na partida contra o Galo. Esses dois craques acabaram discutindo. Eu acho natural. Acho até que o Hulk usou disso para desequilibrar um pouco o Botafogo, porque o Galo chegava naquela partida e chegava para essa decisão tecnicamente um pouco abaixo. É uma equipe que está oscilando bastante. O Botafogo tem tido ansiedade para finalizar os seus gols contra adversários de bloco baixo, mas é um Botafogo que domina os jogos. Os jogos do Galo é de oscilação, o Galo sofrendo defensivamente, o Galo sem saber encaixar ofensivamente o seu jogo. Então eu acho que aquilo foi uma discussão que aconteceu, até por parte de um jogador experiente como o Hulk, justamente para colocar uma pimentinha ali, para fazer a pulguinha coçar atrás da orelha ali do Botafogo para tentar desestabilizar. Mas teve a coletiva do Arthur Jorge na segunda-feira, que eu acho que ele chamou meio para si, matou um pouco no peito toda essa pressão, e isso aliviou um pouco o vestiário. Acho que essa estratégia ali, ela foi de certa maneira interessante. Acabou puxando para ele essa briga, essa rivalidade contra o Galo, e deixou um pouco mais acalmado o vestiário. É o que o líder tem que fazer. Acho que o Arthur Jorge fez isso muito bem. E nem combina com eles, né, cara? Você olha o Luiz Henrique, você olha o Hulk, são dois caras legais pra caramba, que não se metem em polêmica, que tem uma carreira disciplinarmente super tranquila. De repente você fala: o que eles estão fazendo? Pra quê, né? Pra quê? Não é que eles estão nas páginas todos os dias, que eles são polêmicos, que eles são bad boys, como dizia no nosso tempo. Não, cara, é um jogo de respeito, é uma trocação, são dois times que mereceram chegar a essa decisão. Agora, se vocês me permitem, eu queria só completar a pergunta anterior do Bené, porque eu dei muito lado do Galo e queria falar sobre o lado do Botafogo. Uma preleção de um jogo decisivo como esse, você tem dois perfis de treinadores. Tem aquele treinador mais frio, que ele vai lá, trabalha a bola parada, vamos defender em bloco baixo, vamos sair para marcar pressão nos primeiros 15 minutos, depois a gente recua um pouco, se tiver pênalti bate esse, bate aquele. E tem aquele treinador mais motivacional, aquele cara que pega vídeo da família, declaração de torcedor, que faz com que você se envolva emocionalmente mais do que
de repente, um jogo comum, um jogo qualquer, a gente está falando de uma decisão de Libertadores. Então eu não sei qual é o perfil de cada um e qual vai ser a estratégia para preparar. Mas vindo do treinador, do Arthur Jorge, ou não, você pode ter certeza que na rodinha, naquela roda que você vai entrar em campo ou que você faz dentro do gramado, alguém vai puxar e vai falar, cara, nós estamos a 90 minutos de escrevermos o nosso nome na história do clube. Nós estamos a 90 minutos de entrarmos para a história com o primeiro título de Libertadores de um gigante mundial como é o Botafogo. Um time que já teve Jairzinho, Zagallo e tantos craques, chegou a nossa vez. Tá aqui, nós já estamos aqui. Vamos deixar tudo em campo. E eu acho que esse vai ser o espírito que a gente vai encontrar dos dois lados. Sem dúvida. E o Jairzinho representando o Botafogo, inclusive entrando com a taça, né? Como o Richard informou, o Jairzinho do lado do Botafogo, Diego Tardelli do lado do Atlético Mineiro. Um jogador desse tamanho que conquistou tanta coisa, mas a Libertadores... Ganhou pelo Cruzeiro, né? Conquistou só pelo Cruzeiro, não pelo Botafogo. Então, isso também com certeza tem um peso para esses jogadores do atual elenco. Jéssica e Caio, tamo junto. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom, pessoal, é isso. Fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Temos mais vídeos hoje, muito mais amanhã. Não paro, só paro na final. Então, e que, cara, bateu aqui o desespero, porque eu me dei conta de que amanhã já é a véspera da decisão mais importante da história do Botafogo. E eu tô ficando maluco. Mas vamos aí partir para a edição de mais um vídeo aqui. Eu vou encerrando esse aqui. Mando um abraço pra geral. Obrigado por estar comigo até agora, assistindo o vídeo até o final. E tamo junto. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Logo mais tem a live para sortear o par de ingressos. Não perca. E plano de membros aqui embaixo. Seja membro do canal, ajuda aqui a manter a estrutura que a gente tem com ajudas por fora da monetização, que nem sempre é o que ajuda muito o canal. Às vezes ela baixa, mas com a sua doação, ou com o seu Live Pix, ou com o seu Pix, ou com o seu plano de membros, você dá um up na ajuda, no financiamento desse canal. É um trabalho e custa caro manter essa estrutura que a gente tem aqui, softwares, maquinário, etc, para fazer um serviço de qualidade para vocês. Então eu sou o Rafael, fico por aqui, um abraço e até daqui a pouco na live ou no próximo vídeo.